Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 6 de janeiro. Prefeituras começam a anunciar o calendário de vacinação contra a Covid de crianças de 5 a 11 anos. O aumento dos casos de gripe lota as unidades de saúde de Belo Horizonte e o número de leitos está sendo ampliado na rede pública. No Rio de Janeiro, a espera é para fazer um teste de Covid. Pessoas com sintomas da doença ficam horas na fila. E ainda, depois das festas, a corrida pela boa forma. Em Petrolina, a procura por academias aumentou. Agora no Brasil TV. O Brasil deve começar a imunizar as crianças entre 5 e 11 anos quase um mês após a Anvisa aprovar o uso da vacina da Pfizer. Está prevista a chegada de 20 milhões de doses para o primeiro trimestre deste ano, a metade do que é necessário para completar o esquema vacinal para todas as crianças dessa faixa etária. O lote de vacina para as crianças chega ao Brasil no dia 13 de janeiro, quase 1.300.000 doses nessa primeira leva. A distribuição para estados e municípios deverá começar no dia seguinte e a vacinação propriamente dita no dia 15 de janeiro. Mas o ritmo entre os municípios será diferente. Desde 2 dias até 5, em alguns casos até 6 dias, o processo de nacionalização. Então, nós estamos prontos para, a partir do dia 15, estarmos recebendo as vacinas e distribuí-las aos municípios em todo o país. Em nota técnica, o Ministério da Saúde recomendou uma ordem para a imunização. As crianças com 5 a 11 anos com deficiência permanente ou com comorbidades serão as primeiras a receber as doses. As indígenas e quilombolas estão no segundo grupo. Em seguida, vêm as crianças que vivem com pessoas que têm risco de desenvolver formas graves de Covid. O último grupo é o das crianças sem comorbidades. A imunização, nesse caso, será por faixa etária decrescente. Os mais velhos, de 10 e 11 anos, primeiro. O intervalo entre a aplicação das 2 doses será de 8 semanas. O governo recuou da exigência de prescrição médica para que as crianças sejam vacinadas contra a Covid. Até o fim de janeiro, de acordo com o Ministério da Saúde, devem chegar ao Brasil 3.700.000 doses da vacina pediátrica da Pfizer, um único laboratório autorizado a fornecer o imunizante. O governo encomendou 20 milhões de vacinas para o primeiro trimestre deste ano, mas para que cada criança receba as 2 doses, conforme o recomendado, será necessário o dobro dessa quantidade. E mesmo que o cronograma seja cumprido, a vacinação infantil só vai começar quase um mês depois da autorização da Anvisa. Especialistas alertam que não vai dar para vacinar todos os menores antes do início das aulas, como consideravam mais prudente. Perdemos um momento ótimo de vacinar as crianças antes do início das aulas, do corrente ano letivo. Então, a gente precisa acelerar isso tudo e tentar fazer com que ela chegue ao maior número de crianças possível, o mais rápido possível. A urgência pode esbarrar em outro obstáculo, a quantidade limitada de doses que estarão disponíveis nas próximas semanas, inferior ao necessário. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a aquisição dos estoques vai ser feita conforme a procura dos pais. Já o secretário executivo afirmou ontem que o ministério tenta negociar um número maior de imunizantes com a Pfizer. Existe possibilidade, sim, de conseguirmos antecipar alguma coisa ainda para janeiro, mas assim como acontece em todos os países, não só no Brasil, a Pfizer escala a produção. Então não há um estoque no laboratório de doses pediátricas e à medida que a produção vai sendo, vai se concretizando, essas doses são embaladas e são encaminhadas para o Brasil. Queiroga negou ontem que tenha criado dificuldades para dar início à vacinação infantil com a realização da consulta e audiência públicas sobre o tema. Em resposta ao Supremo Tribunal Federal, a Advocacia Geral da União disse ontem que as iniciativas foram necessárias para trazer mais conhecimento técnico. A ex-coordenadora do PNI, Carla Domingues, considera que o governo agora precisa organizar a vacinação de forma eficiente para recuperar o tempo perdido. Nesse momento, nós estamos correndo atrás do prejuízo, Não acredito que seja factível conseguir doses adicionais. Então, nesse momento, o que eu acredito que seja importante é organizar a campanha de vacinação para que a gente não veja filas e falta de vacinas em algumas localidades e outras tendo sobra de vacina. Então, a organização vai exigir muito mais do Sistema Único de Saúde nesse momento.
A Prefeitura de São Paulo vai abrir as unidades básicas de saúde também aos fins de semana. A ideia é ampliar o atendimento aos pacientes com sintomas respiratórios. Só ontem os postos atenderam mais de 50 mil pacientes e os casos da variante Ômicron já representam mais da metade das internações por Covid-19 na cidade. E apesar de menos grave, a doença preocupa. Há uns meses atrás, a maioria dos novos casos era de Covid-19, era a maior preocupação das autoridades. Aí, conforme a vacinação foi aumentando, mais pessoas imunizadas, o número de novos casos foi diminuindo e apareceu o vírus da gripe influenza, o H3N2 Darwin, que, segundo alguns pesquisadores, veio mais cedo do que costuma aparecer. E também passou a ser a maioria, então, dos atendimentos, principalmente nos hospitais públicos e também privados. Agora, uma nova situação. Os novos casos, na maioria, são de Covid-19. E isso não só nos hospitais públicos, também nos hospitais particulares. Nós estamos aqui na região do Paraíso, em frente ao Hospital do Coração. Segundo dados que eles passaram para a gente, nos primeiros 5 dias do ano foram 1.500 atendimentos, mais ou menos, no pronto-socorro. A grande maioria de pessoas com sintomas respiratórios. Mais da metade testou positivo para a Covid-19, efeito da variante Ômicron, segundo o hospital. E apenas 6% para o vírus da gripe influenza. Apesar dessa transmissão muito rápida, a minoria desses que testaram para a Covid-19 positivo ficaram internados. Apesar de aparentemente menos agressiva, é essa transmissão muito rápida que preocupa as autoridades. E a Prefeitura de São Paulo cancelou o carnaval de rua da cidade. A decisão foi anunciada no fim da manhã pelo prefeito Ricardo Nunes, do MDB. O motivo foi o aumento expressivo nas contaminações por Covid na capital paulista, como a gente acabou de ver. Os desfiles das escolas de samba foram mantidos, mas só vão ocorrer se a Liga das Escolas de Samba aceitar os protocolos de saúde que ainda vão ser definidos pela Prefeitura. Já em Minas Gerais, a Prefeitura de Belo Horizonte reativou 20 leitos de enfermaria para a Covid. Outros 50 devem ser abertos até o fim da semana. Segundo a administração, muitos desses leitos estão sendo ocupados por pessoas gripadas. Diferente dos últimos dias em que os pacientes tiveram que esperar horas nas unidades de pronto atendimento da capital, o movimento estava tranquilo em 3 UPAs durante a manhã. A unidade da região norte estava movimentada, mas os pacientes disseram que o atendimento estava rápido. Quem precisou da UPA Oeste encontrou pouco movimento. Mesmo assim, alguns pacientes já aguardavam mais de 3 horas para ser consultado pelo médico. Na UPA de Lomberens, região noroeste, a média de espera para ser atendido era de 1 hora. O avanço da Covid, também desencadeado pelo relaxamento de medidas de prevenção, tem feito com que o número de casos volte a crescer. Em Belo Horizonte, de cada 100 mil habitantes, 7 testaram positivo para a doença no dia 21 de dezembro. Em pouco mais de 10 dias, um salto. 50 pessoas a cada 100 mil habitantes tiveram a doença confirmada. Essa procura grande de pessoas com sintomas de doenças respiratórias nas UPAs e também nos centros de saúde se reflete nos leitos de enfermaria do SUS reservado para a Covid nos hospitais de Belo Horizonte. A situação nesses leitos atingiu nível de alerta vermelho nesta semana. A Prefeitura abriu 20 leitos de enfermaria nessa quarta-feira. São, então, 240 vagas para 258 pacientes internados. Um universo bem menor do que a última vez em que os leitos estiveram no vermelho em abril do ano passado. Eram 1.180 leitos e 876 pessoas internadas. De lá para cá, segundo a Prefeitura, com as pessoas sendo vacinadas cada vez mais, a demanda diminuiu e leitos foram sendo remanejados para outras doenças. Nós já tivemos 1.260 leitos de enfermaria para a Covid na cidade e não há por que ficar preocupado porque tem 258 pessoas. Nós já tivemos 1.000 pessoas internadas. Foram mobilizados para a retaguarda, 1.020. Desses 1.020 que foram para a retaguarda, a gente tem um potencial de voltar para a Covid em torno de 700 leitos. O importante a gente dizer é que não vai
ficar ninguém sem leito que precisar. O secretário municipal de saúde diz ainda que pessoas com sintomas de gripe que aguardam teste estão também ocupando leitos de Covid. Como os quadros clínicos da gripe e da infecção pelo coronavírus são muito semelhantes e a diferenciação é feita pelo resultado do exame, né, para Covid, que esse resultado não é imediato, algumas pessoas podem ter sido internadas nos leitos Covid, mas na verdade não têm Covid, são portadores de influenza. Sobre as UPAs cheias, a Prefeitura de Belo Horizonte disse que trabalha para garantir um atendimento mais ágil para a população, inclusive ampliando os horários de atendimento dos centros de saúde. O número de casos de pacientes com sintomas gripais no interior de São Paulo também vem aumentando. Em Tatuí, por exemplo, foi preciso reativar o gripário. A demanda é tanta que até uma capela está sendo usada para receber os pacientes. Por conta do aumento dos casos de gripe na cidade de Tatuí, aqui no interior de São Paulo, foi necessário reativar esse gripário que estava sem atividade desde setembro do ano passado. O índice de contaminação na cidade já é maior do que ocorria no pico da pandemia no ano passado, viu? Então foi preciso reativar esse espaço que está funcionando sempre das 7 horas da manhã até as 6 horas da tarde, além dos atendimentos em todas as unidades de saúde. Para que todo mundo tenha uma ideia, os atendimentos por dia de casos de gripe na cidade de Tatuí giravam em torno de 30. Agora já passam de 400 casos por dia. Em algumas situações, até 500 registros, 500 confirmações de casos de gripe por dia. Uma outra situação curiosa na cidade de Tatuí é que por conta do volume de atendimento, até mesmo uma capela, uma ala ali da capela que fica ao lado da Santa Casa, onde funciona o gripário, está sendo usada como triagem. As pessoas passam primeiro por essa capela, até parece que estão assistindo uma missa, mas na verdade é atendimento médico, é um processo de triagem para só então ser encaminhado para consulta médica e receber todo o atendimento na cidade de Tatuí, justamente por conta do volume de casos dos registros na cidade que preocupam bastante. Ayrton Salles Júnior para o Brasil TV. No Rio de Janeiro, diante do aumento de casos de Covid, tem morador agora fazendo fila para tomar a primeira dose da vacina contra a Covid. E as buscas por teste não param. Hoje é mais um dia de longas filas nos postos de testagem do Rio. Mesmo antes do horário de abertura, às 8 da manhã, já tinha gente na porta. Ontem, em alguns pontos, funcionários tiveram que distribuir senhas. E quem chegou depois das 4 não conseguiu testar. Está sendo esse cenário em todos os lugares, né? Outros amigos também falaram que foram outros postos, também está a mesma coisa. Para fazer a fila andar, o governo do estado anunciou que vai abrir 6 pontos de testagem na capital. A prefeitura, que também tem 6, já tinha prometido ontem mais 4 até a semana que vem. A testagem em massa é fundamental para entender os impactos da nova variante. A Secretaria Municipal de Saúde avalia que, pelas características dos exames, é possível afirmar que os novos casos na cidade são um reflexo da circulação da Ômicron. O avanço do vírus também pode ser medido na taxa de testes positivos, que era de 13% semana passada e subiu para 41% essa semana. A explosão no número de novos casos põe fim a um ciclo de 4 meses de queda na capital. Num período de apenas 20 dias, o aumento foi de 6.778%. A diferença é que, ao contrário do que aconteceu nas outras ondas de Covid, agora, graças à vacina, o número de hospitalizados continua baixo. Até ontem, dos 26 internados na rede pública da capital, 12 não tinham tomado nenhuma dose da vacina. 6 tinham tomado apenas a primeira. Outros 6 tinham tomado 2. E apenas 2 pessoas tinham tomado o reforço. A gente sabe que, para se proteger da variante Ômicron, a dose de reforço é essencial. Então, a nossa principal estratégia é ampliar a dose de reforço. A gente pretende aplicar 800 mil doses de reforço nesse mês de janeiro. Outro efeito desse aumento de casos é que pessoas que ainda não tinham se vacinado estão procurando os postos para se vacinar. Ontem, na cidade do Rio, foram aplicadas 982 primeiras doses. Na semana passada, a média diária era de 614.
Os 2 cruzeiros que ainda estavam em operação na costa do Brasil atracaram hoje nos portos do Rio de Janeiro e de Santos. A Luciana Moledas tem as informações. 90 casos de Covid foram registrados no navio MS Seaside, que atracou no Porto de Santos para o desembarque dos passageiros. Foram registrados 65 casos entre os tripulantes e 25 entre os passageiros da embarcação. Outro navio que deixou o Porto de Santos na segunda-feira para encerrar também essa última viagem, o Costa Fascinosa, atracou no Porto do Rio de Janeiro para o desembarque. 7 casos foram registrados nessa embarcação. Agora, a temporada de cruzeiros está suspensa até o dia 21 de janeiro. A decisão foi tomada pela Associação Brasileira de Navios de Cruzeiro na última segunda-feira. As empresas ainda vão se reunir com o governo federal para analisar a retomada das atividades. De acordo com a Anvisa, desde o início da temporada, foram registrados casos de Covid em todas as 5 embarcações que atuavam na costa brasileira. Foram mais de 900 casos registrados desde novembro. Luciana Moledas, de Santos. 5 cidades do Maranhão estão em situação de emergência por causa dos temporais. A mais atingida pela enchente é a de Mirador. Anice Ribeiro tem mais informações. A enchente aqui em Mirador atingiu vários bairros da cidade, principalmente o centro. Essa aqui é uma das avenidas comerciais, onde tem vários estabelecimentos. Segundo o Corpo de Bombeiros, nessa rua, casas simplesmente desabaram com as chuvas. O trabalho incansável de homens do Corpo de Bombeiros, Centro Tático Aéreo, Guarda Municipal e Polícia Militar em Mirador já dura 5 dias. Com o nível do rio mais baixo, os serviços se concentram agora na limpeza das ruas para retirar os entulhos da enxurrada. O Sistema Integrado de Informações de Desastres contabiliza 203 vítimas das enchentes em Mirador. Mais 61 famílias entraram para essa estatística ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, o nível do rio Itapecuru, que corta a cidade, está a pouco mais de 5 metros acima do normal e apresentou uma diminuição de 23 centímetros de ontem para hoje. A força-tarefa está em atuação na cidade de Mirador, priorizando a retirada das famílias e a distribuição de alimentos e medicamentos para os afetados. Das 15 pontes cobertas pela água, até ontem 2 já haviam sido liberadas. O Corpo de Bombeiros ainda analisa a situação das demais. Ainda assim, milhares de pessoas continuam sem sair de casa. Os mantimentos, por enquanto, só conseguem chegar de helicóptero. No centro da cidade, bairro mais atingido pela água da chuva, o trânsito já começou a ser liberado. 6 abrigos estão funcionando em escolas. A Secretaria de Saúde também montou um ambulatório com atendimento médico e testes de Covid. O mesmo serviço também está sendo levado às comunidades isoladas pelo Centro Tático Aéreo. Muito intenso e constante, muita gente precisando de apoio logístico, apoio até mesmo financeiro, e a gente não cansa. Estamos junto com o pessoal do Bombeiros, Defesa Civil, Vigilância Sanitária, esse trabalho incessante. Um temporal deixou ruas e casas alagadas no litoral do Paraná. Em Matinhos, 20 pessoas tiveram de ser retiradas de dentro de casa por causa do alagamento. O balneário de Caiobá, no município de Matinhos, é um dos pontos de veraneio mais procurados pelos turistas do estado do Paraná. E foi a região mais atingida durante a chuvarada, que começou por volta das 6 da tarde de ontem e continuou durante a madrugada e esta manhã. Dezenas de ruas ficaram alagadas, 127 pessoas precisaram de atendimento, 20 pessoas, de acordo com os bombeiros, precisaram ser retiradas de casa porque ficaram ilhadas, 4 carros ficaram completamente inundados e outros 2 veículos caíram em riachos aqui da região. Até na altura do volante, tem até a marca ali, a marca d'água onde chegou a sujeira. Né? Acionar o seguro e esperar ver qual que é o procedimento, esperar que eles mandem um carro reserva para a gente voltar para a cidade. Motoristas, durante o alagamento, acabaram perdendo também as placas dos veículos. O movimento nas delegacias e nos quartéis da Polícia Militar foi grande. O pessoal precisou fazer boletim de ocorrência e fazer o pedido de uma nova placa. A maternidade do município foi interditada. As alas da pediatria e o centro cirúrgico ficaram alagadas. Os pacientes precisaram ser transferidos para outro hospital aqui da região. A seguir, as informações sobre um incêndio que destruiu um supermercado em João Pessoa.
Brasil TV de volta e a gente fala sobre um incêndio de grandes proporções num supermercado em João Pessoa. O fogo começou de madrugada e a coluna de fumaça podia ser vista à distância. Não houve feridos. A fumaça chamou a atenção da vizinhança por volta das 4h30 da madrugada. A fumaça saía do prédio onde funcionava um supermercado na rua Radialista Geraldo Campos, no bairro Jardim Planalto. Este homem, que mora numa casa bem por trás, foi quem chamou os bombeiros. Eu acordei com a fumaça, aí liguei para o bombeiro, o pessoal chegou. O corpo de bombeiros procurou logo arrombar as portas de ferro para identificar o foco do incêndio. Alguns militares chegaram a entrar no prédio, mas tiveram que recuar quando, no momento de chuva, o fogo se alastrou. Várias pequenas explosões foram ouvidas vindo do local. São materiais explosivos, inflamáveis, como álcool, querosene, papel higiênico, muito concentrado, e faz essas explosões que vocês estão vendo. As chamas ficaram altas, passando do telhado, e podiam ser vistas de longe. A rua foi bloqueada e imóveis comerciais e casas próximas ficaram sob observação. Me tranquilizaram, mas assim, eu tô tenso, né? Aos poucos, os funcionários do supermercado foram chegando, tentando entender o que estava acontecendo. O pessoal conseguiu organizar a retirada das mercadorias que estavam no anexo que não tinha sido atingido. O caminhão, com a plataforma e escada estendida para combate a incêndios em alturas, foi usado para tentar conter as chamas por cima do prédio. Às 8 horas da manhã, as chamas ainda não tinham sido contidas. O Corpo de Bombeiros já estava buscando controlar o incêndio há mais de 3 horas, tendo reforço não só de outras equipes, mas também de caminhões-pipa da Prefeitura de João Pessoa. Pelo menos 6 caminhões-pipas chegaram para dar suporte ao combate às chamas. Depois de mais de 4 horas, o fogo ainda não estava totalmente apagado. O incêndio foi contido, mas o trabalho para apagar todos os focos e resfriar o local ainda ia demorar. O incêndio já foi totalmente controlado. As causas do fogo vão ser apontadas pela perícia. Bandidos assaltaram um banco nesta madrugada em Ramilândia, interior do Paraná. Durante a ação, eles aterrorizaram os moradores da cidade, que tem aproximadamente 4.500 moradores. O Diego Canse tem as informações. A agência do Sicredi ficou bastante destruída com esse assalto. Nesse momento, várias pessoas trabalham por aqui para organizar toda a estrutura. De acordo com a polícia, a ação durou cerca de 10 minutos e foi por volta das 2 horas dessa madrugada. Pelo menos 6 pessoas participaram do crime. Os bandidos usaram armas calibre 12 e 9 milímetros. Com explosivos, eles conseguiram estourar uma parte lateral da agência e acessaram a área onde fica o cofre, que também ficou destruído. Além disso, 3 caixas eletrônicos foram explodidos. A cooperativa de crédito ainda não informou qual o valor levado pelos assaltantes que fugiram de carro. Na fuga, 3 veículos foram incendiados. Não houve reféns e também não houve nenhuma pessoa ferida, de acordo com a Polícia Militar. Mas durante a ação, a PM informou que os bandidos chegaram a atirar para o alto para intimidar a população. As câmeras de segurança da agência também foram danificadas, assim como câmeras de um supermercado que fica aqui ao lado. Nessa ação onde eles atiraram para o alto, a agência dos Correios aqui de Ramilândia também foi atingida. Alguns tiros destruíram, por exemplo, a porta de entrada do local. Uma loja de materiais de construção também teve ali a estrutura atingida pelos tiros. A Polícia Civil agora investiga todo esse caso. Todo começo de ano é a mesma coisa. As pessoas lotam as academias buscando cumprir as promessas de cuidar da saúde e entrar em forma. Em Petrolina, no sertão de Pernambuco, o movimento de alunos já aumentou. Esta academia, que fica na Vila Eduardo, percebeu um aumento de 5% no número de matrículas durante os meses de novembro e dezembro. Agora, em janeiro, a expectativa é de que esse número dobre. A grande procura, a demanda aumenta devido à questão do carnaval, projeto verão também, né? As pessoas iniciam o ano querendo renovar sua vida, querendo buscar algo novo, e a academia é um dos projetos que vão ser iniciados agora, nesse período de janeiro.
E a academia tem usado estratégias para atrair novos alunos. Esta outra academia, que fica na Vila Mocó, também registrou um aumento na procura desde o mês de novembro. Agora, em janeiro, a expectativa é de que haja um crescimento de até 20%. As pessoas costumam procurar academia logo no início do ano, porque fizeram, promessa de final de ano, acabou, todo mundo estava de férias aí em novembro, dezembro, acaba o pessoal, ganhando um pouquinho de peso a mais e tal. Então é normal, todo o início de janeiro, início do ano, realmente as academias terem um aumento aí na coisa de 15, 20% a mais na procura. Paloma é uma das alunas novatas. Começou a treinar aqui há cerca de 2 semanas. Eu estava muito tempo parada, sem fazer nenhum tipo de atividade física, até por conta da pandemia também, que a gente não ficou um pouco com algumas limitações para poder fazer atividade. Então, agora que começou a melhorar, eu resolvi entrar na academia para poder estimular mais o corpo. E com mais de 10 anos de prática de atividade física, Dona Saúde deixa um conselho para quem está pensando em começar agora em janeiro. Seria fundamental que as pessoas não procurassem só agora nesse período, mas o ano todo. É isso aí, o Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite, saúde e até amanhã.